Boa tarde, meu nome é Thiago Astrizzi, estudante de mestrado orientado pelo professor Ricardo Custódio e professora Lúcia Moura. O nosso trabalho é sobre uma proposta de assinatura pós-quântica usando hashes camaleão. A motivação para o trabalho foi o desejo de tornar mais próximo o processo de verificar assinaturas digitais e se conferir uma assinatura manuscrita. Tentar tornar o processo algo que possa ser visualizado por um usuário. Fazer com que o próprio processo de verificação fosse capaz de gerar uma imagem de uma assinatura manuscrita. Nós buscamos algo como criar uma assinatura tal que, se nós computarmos o hash de um documento junto com uma assinatura válida, nós conseguimos obter como resultado qualquer informação desejada, que pode ser uma assinatura digitalizada, mas também poderia ser um logotipo, foto ou alguma informação textual desejada. Existem funções hashes que nos permitem ter controle sobre o resultado de sua saída, o seu digest. É o caso das hashes camaleão. Nelas, nós temos associada uma chave para calcular o hash e um trapdoor. Com a chave de hash, podemos calcular hashes de mensagens e com o trapdoor, somos capazes de computar colisões. Na verdade, somos capazes de computar a segunda pré-imagem. Podemos fazer com que qualquer duas mensagens tenham o mesmo hash, apenas adaptando o parâmetro adicional R que nós passamos para o hash. Mas as hashes camaleão comuns ainda não têm a propriedade que a gente precisa. O que nós queremos não é apenas encontrar a segunda pré-imagem. Nós queremos com que, usando o trapdoor, sejamos capazes de encontrar a primeira pré-imagem. Nós queremos que, usando o trapdoor, sejamos capazes de encontrar qualquer parâmetro R que a gente possa adicionar a uma mensagem M escolhida, tal que o hash dessa mensagem e desse R vai ser o digest que a gente escolheu. Existem algumas construções conhecidas de hashes camaleão que podem ser adaptadas para fazer isso, embora esse seja um recurso que é usado bem raramente. Usando isso, que a gente está chamando de hashes camaleão de pré-imagem, nós podemos usar para construir diretamente o esquema de assinatura que estamos buscando. Nós podemos fazer com que a verificar a assinatura seja computar o hash da mensagem e assinatura e a gente vê se é igual a um digest alvo que a gente escolheu durante o processo de geração de chaves. Já assinar mensagem é simplesmente computar o algoritmo de pré-imagem da hash camaleão com o seu trapdoor. E assim obtemos a assinatura que podemos usar para calcular o hash e assim temos o esquema desejado. Ocorre que existe um esquema de hash camaleão que pode ser adaptado dessa forma e que é um esquema pós-quântico. Ele tem a forma que aparece na tela, ele é calculado multiplicando uma matriz A1 pela mensagem M e uma matriz A2 por um parâmetro R, que no caso é a nossa assinatura. A1 e A2 são matrizes inteiras, módulo Q, que são indistinguíveis de matrizes escolhidas aleatória e uniformemente. M é um vetor binário de zeros e uns. R, que no caso vai ser a nossa assinatura, é um vetor de inteiros que precisa ter uma norma euclidiana pequena. E isso que garante a segurança graças a algumas propriedades de reticulados que é usado nesse esquema. Tanto A1 como A2 são indistinguíveis de matrizes aleatórias, mas a matriz A2 ela é mais interessante. Associado a ela tem um trapdoor. Com esse trapdoor, nós podemos computar um valor y, um valor x, tal que o A2 vezes x seja igual a um valor y qualquer que a gente queira. Mas sem esse trapdoor isso não é possível, porque tanto a primeira parte da hash camaleão A1 vezes M, como a segunda parte A2 vezes R, por si só são resistentes à colisão e não é possível você computar uma pré-imagem deles, a menos que tenha um trapdoor. Com isso, já é possível obtermos o algoritmo de pré-imagem da nossa hash camaleão. Graças a esse algoritmo, que computa um R, tal que A2 vezes R é o que a gente quer, um algoritmo sample pré.
Entretanto, já existem na literatura propostas de hash camaleão que para serem usadas como assinatura, mais ou menos como estamos propondo. O único problema, a única questão é que as propostas existentes não usam hashes camaleão de pré-imagem. Então você não tem exatamente esse controle sobre o que exatamente vai ser obtido quando a gente calcula o hash. Além disso, as propostas existentes são para assinatura de uso único, no qual você só pode assinar uma única mensagem. Isso ocorre porque, embora a hash camaleão seja resistente à colisão, é muito mais difícil, na verdade, você continuar garantindo essa resistência à colisão caso um adversário tenha acesso a vários exemplos de colisão pré-computado e que aí ele não possa ser capaz de encontrar um novo par de mensagens e assinatura, tal que o hash deles vai ser igual a algo que você já computou a colisão. E o que nós queremos é uma hash camaleão que possa ser adaptado e usado num esquema de segurança mais rigoroso, no qual um adversário ele é capaz de escolher o digest-alvo que vai ser usado na nossa assinatura. Nós em seguida fazemos a geração de chaves e então o adversário ele pode escolher adaptativamente várias mensagens. E logo depois de escolher cada uma delas, ele tem uma amostra de uma assinatura válida para essa mensagem. Depois, a ideia é que nenhum adversário eficiente seja capaz de gerar um novo par de mensagem e assinatura, tal que essa mensagem e assinatura corresponda a uma assinatura válida. Ou seja, esse novo par de mensagem e assinatura, o hash dele não pode ser igual ao digest-alvo que foi o próprio adversário que escolheu. Nós conseguimos fazer algumas adaptações na hash camaleão já existentes para que seja possível usar ela nesse esquema e a gente consiga provar a segurança nesse esquema de segurança. Para isso fizemos algumas modificações. Primeiro, o algoritmo SamplePre que usamos para a gente conseguir obter uma pré-imagem da segunda parte do hash camaleão, o A2 vezes R, que é o que a gente necessita para computar a pré-imagem da hash camaleão, agora ele é um algoritmo determinístico. Se antes ele podia, na verdade, retornar probabilisticamente qualquer solução válida para a entrada dele, pois há mais de uma solução válida, agora, se na primeira vez ele retornou uma solução, para a mesma entrada que for passada para ele, ele vai continuar retornando a mesma solução. Dessa forma, um adversário não vai receber diferentes assinaturas se ele pedir para assinar adaptativamente a mesma mensagem. Além disso, na primeira parte da hash camaleão, onde antes havia A1 vezes M, foi trocado por um hash convencional sobre a mensagem M. O importante é que a primeira parte ela tem uma forma diferente de uma multiplicação de uma matriz por um vetor, que a diferença entre essas duas partes da soma seja algo imprevisível. Na prova da nossa construção, nós usamos então o Random Oracle Model, o que significa que a gente assumiu que estávamos usando nessa parte uma função hash idealizada, onde o cálculo de cada hash é totalmente independente e não vaza informação sobre o hash de qualquer outro valor. Além de uma prova de segurança, nós também fizemos uma implementação inicial e alguns experimentos, comparando a nossa assinatura de pré-imagem com alguns outros esquemas de assinatura que são clássicos e pós-quânticos. Na nossa implementação, nós usamos algumas otimizações, como usar vetores de anéis de polinômios ao invés das matrizes sobre os inteiros. E também nós escolhemos níveis de segurança que são aproximados para cada uma dessas diferentes implementações. O fato da nossa assinatura ter um desempenho muito próximo à assinatura GPV proposta em 2008 não é um acidente. As mudanças que a gente fez na hash camaleão acabaram tornando a nossa assinatura algo muito próximo da assinatura GPV. E de fato, a prova de segurança que nós apresentamos ela é uma generalização da prova de segurança da assinatura GPV. Obrigado pela atenção de todos. Estarei à disposição para dúvidas no espaço de perguntas e também por meio desse e-mail que aparece abaixo nesse slide. Obrigado.